Apesar de muitos profissionais utilizarem argilas e esfoliantes nos seus protocolos anti-caspa, nós, aqui da Academia de Tricologia e Estética, não acreditamos que essa seja uma boa opção. E para você entender esse nosso discurso, eu vou apresentar para vocês o funcionamento da epiderme. E depois de entendido tudo isso, eu vou querer saber se você concorda com o nosso ponto de vista ou não. Vou colocar um PowerPoint aqui na tela para que vocês possam acompanhar com mais facilidade. A nossa pele, ela é dividida prioritariamente em duas camadas. Esta mais superficial, que se chama epiderme, que é a que dá contato com o meio, é essa parte que eu consigo tocar, e essa parte mais profunda que se chama derme. Aqui na derme nós temos colágeno, elastina, substância fundamental amorfa, nervos e vascularização. Percebam que aqui nós temos capilares sanguíneos transportando oxigênio e nutriente que garantem a vida de todas as células que estão aqui, ó, nessa camada. Já a epiderme não conta com esses capilares. Isso quer dizer que aqui não chega sangue. Essas células não recebem oxigênio nem nutriente. E por isso, nós dizemos que a epiderme é composta por células mortas. O oxigênio e a nutrição são essenciais à vida. Só que vocês vão ver que essas células mortas estão muito mais para uma assombração. Elas estão fofocando entre si o tempo inteiro, como nós vamos ver aqui nos próximos slides. Esse pedacinho chamado epiderme é dividido em quatro estratos ou quatro camadas. A camada basal, que é essa mais profunda, nesse desenho, ela estaria localizada bem aqui, ó, na divisa com a derme. Logo acima nós temos essa camada mais espessa, que é a camada espinhosa, seria essa área da nossa epiderme. Depois nós temos a camada granulosa, que seria essa daqui, e finalmente a camada córnea, que é essa mais externa, a que nós conseguimos tocar. Percebam que a camada basal, por fazer divisa com a derme, está muito próxima dos capilares sanguíneos. Com isso, ela ainda recebe resquícios de oxigênio e nutrientes. E isso favorece com que ela tenha um comportamento de células vivas. Essas células estão passando por constantes processos de mitose. O que é isso? Multiplicação celular. Então, percebam, é uma célula bem formada, ela tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E cada vez que acontece um processo de mitose e uma célula vira duas, adivinha o que acontece? A célula que já estava localizada aqui migra para essa próxima camada que nós chamamos de espinhosa. Como a principal função da epiderme é fazer função de barreira, é ser proteção para o nosso corpo, nessa camada a nossa pele vai começar a ganhar estruturas de resistência, em especial queratina e desmossomos. A queratina é uma proteína que garante rigidez para a pele e os desmossomos funcionam como um cimento celular que mantém essas células aderidas umas às outras. E esse é um processo contínuo. O tempo inteiro eu tenho células sendo produzidas na camada basal, o tempo inteiro eu tenho células migrando para a camada espinhosa e depois para a camada granulosa. Percebam que nessa camada as células mudaram de configuração. O núcleo desapareceu. A partir desse momento, essas células já estão muito distantes daquele resquício de vascularização e elas agora sim estão morrendo. Aqui, o núcleo e as organelas desaparecem e, para melhorar a resistência, para melhorar a impermeabilização, essas células começam a ganhar lipídios, começam a ganhar gotículas de gordura. E, finalmente, essas células vão chegar na camada mais superficial,
que é o extrato córneo, agora já com outro formato. Vejam que ela já não é mais redonda, agora ela parece uma escama. Ela tem uma estrutura que nós chamamos de lamelar. Agora essas células já estão totalmente mortas, totalmente sem núcleo, e gradualmente essas células vão se desprendendo da nossa pele em um processo muito lento, em um processo muito gradual. Só para vocês terem uma ideia, entre as células serem produzidas aqui na camada basal, passarem pela espinhosa, granulosa, chegarem na córnea e se desprender, nós temos um intervalo de mais ou menos 3 ou 4 semanas. Então, guardem. A epiderme é uma parte da pele fixa, ela não descama. Quem descama é a epiderme, essa camada mais superficial, mais externa. Agora, nas doenças descamativas, como é o caso da caspa, da dermatite seborreica e da psoríase, nós temos um erro no funcionamento dessa epiderme. A camada basal está produzindo muito mais mitoses do que ela deveria. E aí, adivinha o que vai acontecer? Ó, se eu tenho uma camada basal hiperprodutiva, eu tenho muitas células migrando para as camadas superiores e eu vou ter a chegada de uma quantidade muito grande de células na camada córnea. E com isso, aquela descamação que até então era imperceptível vai se tornar visível. Olhem a diferença. Aqui eu teria uma pele funcionando de forma normal. A camada basal produz poucas células, elas migram para a camada espinhosa, granulosa, córnea. Poucas células se acumulam nessa camada mais superficial e a descamação é imperceptível. Nas doenças descamativas, a camada basal está doida, produzindo muitas células. Com isso, uma quantidade muito grande dessas células migra para a camada espinhosa granulosa, e aqui na camada córnea eu tenho o acúmulo de muitas células, e a descamação agora é abundante e perceptível. Então, vamos entender. Nas doenças descamativas, eu só vejo muita descamação aqui na superfície, porque a parte mais profunda da epiderme, a camada basal, está funcionando de forma errada. Então, qual que seria a melhor forma de tratar? Tratar a parte de cima, que é a consequência, ou tratar a parte de baixo, que é a causa? E muitos profissionais acham que tratar essa descamação, tratar essa consequência, seria mais interessante. E o que esses profissionais fazem? Utilizam argilas ou agentes esfoliantes. O que o esfoliante faz? Normalmente, nesses cosméticos, nós temos grânulos que vão fazer uma abrasão nas células da camada córnea. Com isso, nós vamos ter a remoção de uma parte dessas células. Vai remover essa descamação acumulada, sim, mas olha o que acontece. A abrasão vai remover células que ainda estão aderidas na camada córnea e ela vai se tornar mais fina. Quando eu faço esse tipo de processo em peles saudáveis, esse é um procedimento excelente. Por quê? A camada córnea é um impeditivo para que um cosmético, um ativo, uma corrente elétrica, a luz de um laser ou de um LED consigam adentrar o meu corpo. Se eu afinar um pouco essa camada, claro que a entrada de tudo isso que eu acabei de citar fica facilitada. Porém, nas doenças descamativas, isso não é interessante. Sabe por quê? Todas as vezes que a minha pele se torna mais fina, lembra que eu disse que a epiderme, na verdade, é uma célula morta, porém muito fofoqueira? O afinamento da epiderme gera uma mensagem: estou desprotegida. Eu deveria ter uma determinada espessura para garantir que eu faça a minha função de barreira de forma eficiente. A partir do momento em que eu esfolio e torno essa camada córnea mais fina,
uma mensagem vai lá para a camada basal dizendo: basal, me ajuda, eu preciso ficar mais grossa novamente para fazer a minha função de defesa. E a camada basal, muito obedientemente, começa a produzir células de forma acelerada. Volto a dizer, numa pele normal, isso não seria um problema. Removi células já desgastadas, desidratadas, às vezes manchadas, e substituir por células mais novas. Mas nas doenças descamativas, lembra, a camada basal já está ensandecida. Se eu estimular uma produção de mitoses ainda maior, o que que é a tendência, o que que deve acontecer? Nós vamos remover as descamações, sim, lá no nosso protocolo de atendimento, mas depois de 4, 5, 6, 7 dias, esse cliente vai voltar dizendo que a descamação piorou muito. E piorou por quê? Porque eu fui acelerar ainda mais a produção de mitoses, a produção de células lá na camada basal. Fora isso, a nossa pele, como eu já disse, tem função de barreira. Quando a minha pele está descamativa, olha o que acontece. É como se eu tivesse uma casa depois de uma tempestade. Metade do telhado foi removido. Se eu esfoliar, eu vou desproteger essa pele ainda mais. E duas coisas podem acontecer. Micro-organismos podem invadir o meu corpo e a água que está presa ali na minha pele vai evaporar com mais facilidade, fazendo com que eu passe a ter uma desidratação. E a gente já sabe, né? Sempre que a nossa pele está desidratada, o que que ela faz? Ela descama ainda mais. Em função disso, não é que a gente não possa nunca usar esfoliantes em caspas ou em dermatite seborreica, mas só vamos fazer isso se eu tiver um quadro de descamação leve. Sempre que a descamação for moderada ou severa, essa pele vai estar muito desprotegida, essa camada basal vai estar muito hiperativa e argilas e esfoliantes vão agravar ainda mais essa condição. E antes de eu terminar, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Lá na frente, nós vamos estudar a psoríase. Para a psoríase, a esfoliação se torna totalmente contraindicada, mesmo em casos leves. Porque, como vocês vão ver lá na frente, além da esfoliação estimular ainda mais o processo descamativo, na psoríase, nós temos ou a perda das glândulas sebáceas ou uma atrofia dessas glândulas. Essas peles tendem a ser muito secas e as argilas, em especial, são adstringentes. Eu vou remover óleo de uma pele que já está super sem lipídios. E a outra coisa, quando nós aplicamos as argilas na remoção, a gente percebe que o couro cabeludo ficou bem vermelho. Por que que isso aconteceu? Elas causam vasodilatação. O capilar sanguíneo aumenta de tamanho. E na psoríase, essa pele já está extremamente avermelhada. Por quê? Porque eu tenho processo inflamatório. Então, vasodilatar um tecido que já está inflamado não é uma boa opção. Então, agora que você já entendeu toda essa questão, você já pode formar a sua própria opinião. Será que você concorda com a gente que, ao invés de esfoliar as alterações descamativas, como é o caso da caspa, da dermatite seborreica e da psoríase, seria muito mais interessante nós restaurarmos essa pele? Usarmos um óleo vegetal, utilizarmos ceramidas, utilizarmos agentes hidratantes. Proteção é tudo que uma pele descamativa precisa.